Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta segunda-feira, Brasil Esportes no ar, até às 2 horas da tarde. E hoje vamos debater muito, discutir tudo sobre mais um final de semana futebolístico. E eu já quero dar parabéns aos torcedores do Sampaio Corrêa, torcedores também do Cuiabá, né? O Sampaio Corrêa conquistou o título maranhense e o Cuiabá conquistou o título matogrossense. Além disso, por enquanto, também parabéns aos torcedores do Ituano, que vem mostrando mais uma vez a força dos times do interior. André Isaac, tudo bem? Uma boa tarde, como você está? Tudo bem, Luciano, um abraço para você ligado no Brasil Esportes, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Olha só, Campeonato Paulista, a zebra continua solta. O Ituano ganhou o segundo jogo, o primeiro jogo. E o que será no segundo jogo, hein? Daqui a pouco a gente fala disso. É isso aí. Hoje nada mais justo, né, do que a gente colocar o hino do Sampaio Corrêa, porque neste final de semana o time conquistou o seu 32º título estadual. E nem precisou fazer gol, viu? Porque no jogo de ida, o Sampaio Corrêa venceu por 2-0 o Motoclube, né? E aí o Moto fez um golzinho aí, mas não adiantou. O Sampaio Corrêa mostrou a sua força. Então, parabéns ao Sampaio Corrêa aí por mais um título, né, André? Que tem uma torcida tão bonita, né, que acompanha o título, perdendo ou ganhando. É verdade, a torcida apaixonada, uma das maiores torcidas do Brasil é a torcida do Sampaio Corrêa do Maranhão. E nesse clássico fantástico, de muita tradição, que é Sampaio e Moto, o super clássico, conquista do título do Sampaio Corrêa. Vitória do Moto, mas sem a conquista do título, porque o Sampaio construiu essa vantagem durante toda essa campanha bonita que fez no Campeonato Maranhense. É isso aí. E para os torcedores do Cuiabá, a gente também coloca o hino, né? Que aí venceu, conquistou mais um título aí matogrossense. E ele já tinha conquistado no primeiro turno, né? Já tinha vencido o primeiro turno. E aí ainda contou com mais um gol, né? Diante do Luverdense. Luverdense que destacou muito no ano passado na Copa do Brasil, né? E aí venceu o Corinthians lá em Lucas do Rio Verde. É Lucas do Rio Verde? Lucas do Rio Verde. É, Lucas do Rio Verde. E aí no jogo de volta acabou sendo eliminado pelo Corinthians. E o Cuiabá mostrou sua força. Eu estava acreditando no Luverdense, pelo que ele fez na temporada passada. Mas o Cuiabá foi superior. Nunca tinha ouvido esse hino, é bonito. Aumenta aí, Fefe. O Cuiabá é um time que foi fundado por um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, da história principalmente do Flamengo e do Palmeiras, o Gaúcho, ex-centroavante, virou como clube empresa, depois ele passou para frente, agora o pessoal está administrando direitinho e conquista mais um título. Parabéns ao Cuiabá pela conquista. E agora confira o Pronto Falei. Não foi por acaso, viu, gente? Se alguém pode imaginar o Ituano ganhando a primeira partida do Campeonato Paulista e dizer que é obra do acaso, é uma injustiça. Vamos aos fatos. Juninho Paulista assumiu a equipe em 2009. Assinou um contrato de 5 anos. Esse é o último ano de contrato e já foi renovado para mais 5 temporadas. Juninho Paulista chegou e estruturou primeiro as categorias de base. Chegou a atuar nesse período, mesmo sendo um gerente. Encerrou a sua carreira de diretor de jogador de futebol, atuando na equipe do Ituano. O Doriva, esse que é o técnico, em 2009 ele chegou junto com o Juninho Paulista. Era técnico das categorias de base. No ano passado, o time fez uma grande participação na Copa Paulista. Tem muitos jogadores da casa e para esse ano fez apenas algumas contratações pontuais. No Ituano, o mês tem 30 dias. Os jogadores recebem em dia. O que é prometido é cumprido pela sua diretoria. Então, o que o Ituano está colhendo não é obra do acaso, é planejamento. Pronto, falei. E agora vamos conferir os primeiros torpedos aqui no Brasil Esportes. Já coloca aí, gente, na tela aí como é fácil participar aqui no Brasil Esportes. Olha, o Titiarito, tá dizendo aqui, ó, André, Guilherme Titiarito.
Fale dos times do Piauí, ele é lá do Piauí. Nome de craque, né? Essa semana nós vamos falar. Na quarta-feira tem Atlético Goianiense contra o Flamengo do Piauí. Luciana Vitorino vai acompanhar esse jogo. O River, recentemente, uma polêmica, né? Acabou demitindo o técnico Evair. O Evair aprontou num jogo lá. Foi um negócio muito chato. Mas a gente vai acompanhar sim, a gente vai trazer mais informações dos times do Piauí. Um abraço para o Sérgio Augusto, de Senhor do Bonfim, Bahia. Está acompanhando o nosso programa, ele torce para o Bahia. Obrigado pela sua participação. Um abraço de Edson, lá de Estrela, Bahia. O Bahia atropelou o Vitória. Ó, Vitória. Colocaram esse apelido. Felipão, venha ver o Anderson Talisca. Apesar que você só convoca quem joga na Europa. Ou quem joga na Europa ou quem joga no Palmeiras, viu? O Martim Silva, lá de Tucuruí, no Pará, está acompanhando o nosso programa. Obrigado, Martim Silva, pela sua audiência. O Gustavo, de Presidente Médici, Rondônia. Fale do Corinthians, André Isaac. O que tem de novidade do Corinthians, Luciana? Eu fiquei sabendo de 2 jogadores, né, que foram contratados, mas aí eu vou falar só no próximo bloco o nome deles. Tá certo. O Alan, lá de Mulungu do Morro, Bahia, também está acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência. Aqui é o recado. André, a minha Bolívia querida foi o primeiro campeão do Brasil. Flúvio de São Vicente Ferré, no Maranhão. Tá aí um torcedor do Sampaio Correia participando com a gente. Parabéns pelo título. Anderson, mostrem os gols do Sport Recife. O Sport fez gol, não. Fez não, ficou 3-0 pro Santa Cruz. Dessa Cruz. vez não teve. Nós vamos ficar devendo. Oi, sou o Du, de Tupã, São Paulo. Um abraço a vocês. Esse aí pra ser torcedor do Santa Cruz e tá tirando a onda daqui pra ali, viu? É isso aí. André, vamos conferir aqui na tela as imagens de alguns torcedores que mandam a foto. É super fácil participar aqui, gente, e aparecer no nosso telão. O Caio de Belém, ele deve ter tirado uma foto minha, né? Sou eu ali no fundo? Sou, né? É você, ó. Tô, Caio. Brigadão aí, ó. Uma homenagem a Luciana. Brigadão, Caio, lá de Belém. O casal bonitão, ó. Helenice e Odair de Formiga, Minas Gerais. Casal muito bonito aí que acompanha o nosso programa. A Giovana e a Tainara de Bebedouro, São Paulo. Valeu, Giovana. O Joserlan de Alagoinha, Piauí. Muito obrigada aí. Paulo de Guapiara, São Paulo. Então aí, ó, gente, você viu como é fácil participar? Basta mandar a sua foto aí pro número que vai aparecer na sua tela. E as fotos que aparecem aqui no programa, elas são postadas também na nossa página no Facebook, facebook.com/Brasil Esportes. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do clássico que aconteceu lá no Independência, né? Mais um jogo que ficou no 0-0, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E foi um clássico com muitas emoções. Foi bem eletrizante esse clássico, porque tanto o Atlético Mineiro como o Cruzeiro tiveram grandes chances. E aí a torcida compareceu mesmo nesse jogo. E uma coisa que eu estava analisando, André, é que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro são dos únicos times, né, do futebol brasileiro que manteve a sua base da temporada passada. No Atlético Mineiro a gente percebe que apenas o Bernard foi vendido e o Gilberto Silva que parou de jogar. 2 jogadores estão fora, né? Isso. E no Cruzeiro apenas o Diego Souza que saiu, o Dedé que entrou. Então, às vezes, a gente pode começar a ver aí que tem alguns times brasileiros que estão com a mentalidade lá dos times da Europa, que tem sucesso garantido, né? Pensando dessa forma, mantendo a base, né? E contratando pontualmente. A escalação de um time vencedor, ela é feita antes da temporada. Então você lembrou um detalhe interessante, você pode ter certeza, Luciano. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro vão colher os frutos desse planejamento a longo prazo que eles estão fazendo. E, aliás, já estão colhendo, né? Aí é o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores decidindo o Campeonato Mineiro, que eles se classificaram com o pé nas costas, o Cruzeiro sem fazer muito esforço e o Atlético Mineiro com um time alternativo, o chamado time B. É isso aí.
Agora vamos falar de uma final caipira, né? 2 times do interior, né, que estão decidindo aí no Campeonato Paranaense. Depois de 22 anos, esta final voltou a acontecer. Londrina e Maringá, lá no Estádio do Café, e acabou ficando no 2-2. Não é por acaso, né, que esses 2 times voltaram, estão aí na final, né? O Atlético Paranaense não mostrou força, está mostrando na Libertadores, mas não no estadual. E o Coritiba realmente decepcionou, mesmo tendo peças aí fundamentais. Então ficou no 2-2 Londrina e Maringá no jogo de volta. O jogo será lá em Maringá, né? E o destaque também para essa partida foi o número, né, de torcedores, né? Que superou o número de torcedores no clássico entre Flamengo e Vasco. Então você vê uma força dentro de campo e também na torcida, que está superando os grandes times, né, André? É verdade, 26 mil pessoas, 26 mil no pessoas. Estádio do Café, lá em Londrina. Uma cidade fantástica, uma cidade bonita, cidade onde nós temos uma audiência grande. Um abraço ao povo de Londrina e que merece ter um time de futebol competitivo assim como está tendo. Um abraço também para Maringá, e aí fica para casa do Zebrão o jogo de volta. E o Maringá é que deu um passo importante para a conquista do título, conquistando esse empate fora de casa. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo e em seguida vamos falar muito de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista e também Campeonato Goiano. Goiás e Atlético ficaram no 0-0 na primeira final. Eu te espero aqui. E antes de a gente falar, né, sobre a final entre Santos e Ituano, Vasco e Flamengo, vamos conferir e registrar mais recados de vocês aqui no programa. Olha só, o Vinícius de Itupiranga, no Pará. Dá um alô aqui pra gente, estamos ligados todos os dias. E você não dá nem moral. Mandou muitos recados aqui, eu vou explicar, gente. São milhares de mensagens que chegam e a gente vai lendo na medida do possível, a gente vai atendendo a maioria das pessoas que a gente dá conta de atender aqui. Luciana, mande um beijo para a galera de Jaguaribara. Nacélio Ferreira é que mandou o recado. Grande abraço para todos de Jaguaribara. Essa eu não conhecia, aí, não. Ó. O Santos passou vergonha aqui em Cuiabá com os reservas. Estamos assistindo vocês aqui da Pousada São Jorge. O Bruno. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Tá lá no Mato Grosso acompanhando o nosso programa. Eu quero dizer que o programa é muito legal e divertido. Faltou aqui colocar o nome. Outro recado aqui. Boa tarde, hoje o programa está muito bom. DJ Bruninho, lá de Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte. Galera continua participando. Vai aqui mais um recado aqui. Anderson de Barueri, São Paulo. Obrigado pela sua participação. Rani, lá de Uruaçu, Goiás, acompanhando o nosso programa, obrigado. Um abraço para o Reinaldo Lima de Quixadá. Mande um abração para a galera de Quixadá, Luciana. Reinaldo Lima. Grande abraço para todos aí de Quixadá. Então tá, agora vamos falar um pouquinho de uma das finais mais esperadas, né? Santos e Ituano no Pacaembu, 29 mil torcedores, e o time do interior, o Ituano, fez o único gol da partida. A gente não viu um Santos que a gente estava acostumado a ver, né, nas últimas rodadas. E com certeza não é por acaso que o Ituano chegou agora. E no próximo jogo, basta o empate para conquistar seu segundo título paulista. O primeiro foi conquistado em 2002. Tá muito longe para conquistar o segundo? Tá no caminho? Ou o Santos ainda é favorito no próximo jogo, André? O Ituano, quando ele conquistou em 2002, eles dividiam, né? As equipes grandes elas entravam na segunda parte. Dessa vez, a conquista do Ituano, se ela acontecer, ela vai ser maior do que de 2002. E eu acho que até o feito dele nesse momento é até maior do que de 2002. Joga pelo empate, Luciana. Se ele conseguir ganhar o primeiro jogo, ele pode conseguir empatar o segundo. Eu ainda coloco o Santos como favorito ao título. Mesmo ainda, né? Mesmo com a vantagem do empate para a equipe do Ituano. Mas o Ituano está de parabéns. Ontem o time grande em campo foi o Ituano.
O Ituano se impôs. O Ituano venceu e convenceu, mereceu a vitória em cima do Santos, em cima do Peixe. Tem algumas pessoas já comentando sobre o Santos, né, sobre o ataque do Santos. E algumas pessoas preferiam, né, quando o Gabriel era o centroavante. O Gabriel que começou a temporada muito bem, fazendo gol em todas as partidas. Você também? Também. E aí começa a questionar a presença do Leandro Damião no time. O tempo, já foi dado o tempo certo aí pro Leandro Damião responder no Santos ou ele ainda está acostumando? Já foi dado o tempo. Já era para ele estar resolvendo a situação. Mas ele não conseguiu até o momento. E futebol, na minha opinião, é merecimento. Entre os 11 que entram em campo, devem estar os melhores em cada posição. E o Gabigol, hoje, está melhor do que o Damião. É isso. Agora vamos falar da partida, né, carioca, lá no Maracanã, Flamengo e Vasco, e ficou no empate, gente, 1-1. O Rodrigo fez o primeiro gol da partida aí pro Vasco, o Paulinho fez o segundo gol, né, e aí o Paulinho fez um golaço, agora ele vai passar o gol do Paulinho. E aí, mais uma vez, a arbitragem foi a grande personagem, né, nessa partida. O Everton Costa foi expulso. Vamos ver aí, vai repetir aí a imagem da expulsão. E muitos estão discutindo por que o Adilson Batista não trocou, né, o Everton Costa ainda no primeiro tempo, né? Porque ele pediu para ser expulso, ele cometeu várias faltas. Se fosse você o técnico, André, porque o Everton, ele está sendo essencial, né, no jogo do Vasco. Tanto que ele foi essencial na eliminação aí do Fluminense no Campeonato Carioca. Você trocaria o jogador para ficar na próxima partida, que é decisiva? Não tem mais jeito? Trocaria sim. O Adilson, ele realmente errou. Quem estava assistindo a partida, quando viu no início do segundo tempo lá que o Everton Costa ele ia ser expulso, e aí ele depois, 7 minutos depois, comete outra falta para cartão amarelo e recebeu o cartão vermelho. E isso acabou fazendo a diferença. Sim. O Vasco estava ganhando o jogo, e aí depois com 1 a menos o Flamengo cresceu no jogo. E a chance para mim, na minha opinião, era nesse primeiro jogo, que aí o Vasco reverteria a vantagem. Agora ficou complicado pelo lado cruzmaltino. É isso aí. Vamos ouvir do Adilson Batista se ele ainda acredita em uma reação do Vasco para a grande final, que já é semana que vem. Bola que saiu, bandeira não deu, faltas que existiram, não trabalhava para o outro lado. Então, a gente tem experiência e sente algumas situações que acontecem dentro do jogo, que acabam interferindo e atrapalhando. Então, a gente espera que, como foi do jogo anterior, Fluminense e nós, né, o Marcelo Lima Henrique controlou bem o jogo, não deixa ninguém apitar. Então, vamos jogar bola. Nós mostramos que o Vasco tem força, tem torcida, tem um bom time, que jogou, quando estava 11 contra 11, nós mostramos personalidade e tem mais 90. E com uma arbitragem firme, a gente vai conseguir esse título aí. A Adilson está confiante. Além de uma arbitragem firme, né, como a Adilson falou, e um público melhor, o que esperar além disso na grande final, André? Eu espero isso mesmo. Espero uma grande decisão do Campeonato Carioca. Realmente foram as duas melhores equipes da competição, as duas que levaram mais a sério o campeonato. Agora vamos falar de Campeonato Catarinense, porque o Joinville venceu o Figueirense ontem por 2-1, está a um passo de conquistar o título. Vamos ver aí os gols da partida. O Wellington Saci fez o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo. O Wellington Saci, a torcida compareceu mesmo aí. Foi golaço, né? O Joinville gosta muito de futebol. O Everton Santos vai matar no peito aí, ó. Golaço. E vai empatar a partida. Everton Santos também é um bom jogador. De novo aí. E depois de um passe do Wellington Saci, o Edgar Júnior vai garantir a vitória do Joinville. Isso aí ainda do Figueirense. Então 2-1 aí pro Joinville. Joinville que tá com as mãos na taça, né? O jogo de volta vai ser lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, mas o Joinville tem vantagem, né? Então, o Saci, que tem duas pernas, esse tem duas pernas, foi o destaque da partida, um passe, um gol marcado e a faca e o queijo na mão para o Joinville conquistar o título do Campeonato Catarinense. É isso aí. Pra fechar o programa, André, tem mais torpedos sim, aí?
Olha o recado aqui do João Paulo, lá de Fortaleza, até mandou uma foto, depois a gente vai colocar no ar, viu, João Paulo? Ele dizendo que o placar de domingo vai ser Flamengo 2-0 no Vasco. Obrigado, João Paulo, de Fortaleza. E ele está perguntando aqui se eu estou com a camisa do Flamengo. Não, estou com a camisa rubro-negra. Não significa que seja o Flamengo. Pode ser o Ituano. Parabéns, Luciana, você é linda. Mande um abraço pro Bruno e o Adão, por favor. Meu pai assiste vocês todos os dias. Vocês são nota 1000. Lá de Bauru, é o Bruno que tá falando, viu, Luciana? Então tá, muito obrigada, Bruno, aí pelo elogio e pela sua participação aqui no programa. Boa tarde, sou Dias Dávila, da Bahia. Bora, Ituano, mande um alô aí. Meu nome é Alexandre. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Vamos aqui com mais um recado. O Santos tem um time melhor que o do São Paulo? Responde aí pra nós. Sim. Sim. Essa foi fácil, né, Luciano? Muito. Acabou o programa? Acabou? Acabou, gente. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima semana pra todos vocês. E voltamos amanhã, à 1h30 da tarde. Tchau.